Olá, pessoal. Como eu tinha falado com vocês na última aula, hoje nós vamos começar a falar sobre produtos notáveis, tá? Esse conteúdo a gente vai ter que fazer por partes. Ele é um conteúdo com alguns detalhes importantes, né? Então, a primeira parte a gente vai falar aqui. Então, produtos notáveis. O que seriam os produtos notáveis, tá? Existem algumas multiplicações de polinômios, que é o que a gente aprendeu há pouco tempo, né? Que aparecem com frequência em problemas e apresentam padrões que permitem reduzir a quantidade de cálculos. Na verdade, com a intenção de facilitar os cálculos, tá? Aqui, então, a relação A mais B ao quadrado, tá? Se nós fizermos o cálculo, a aplicação desse expoente, né, ao quadrado, a gente sabe que A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B, tá? E isso seria, então, um exemplo de um produto do que a gente chama de produto notável, tá? Na verdade, vocês vão ver agora. Eu não vou dar preliminares, tá? Olha, observem a próxima tela. Dentro dos produtos notáveis, existe o quadrado da soma de dois termos, tá? O que seria isso? Podemos indicar o quadrado da soma de dois termos por A mais B ao quadrado ou A mais B vezes A mais B, aonde o primeiro termo é o A e o segundo termo é o B. O que acontece aqui, gente? A gente tem este formato de A mais B ao quadrado. Ou, se eu estiver neste formato A mais B vezes A mais B, nada mais é do que A mais B ao quadrado, né? A gente sabe que quando eu tenho a soma de dois termos ao quadrado, eu resolvo desta forma, né? Lembrando a regra do chuveirinho, por certo, nós teríamos que fazer então a multiplicação de todos os termos do primeiro polinômio por todos os termos do segundo polinômio. Essa é a regra. Aqui, então, desenvolvendo esse produto notável com auxílio da propriedade distributiva da multiplicação, nós temos, então, A mais B ao quadrado é igual a A mais B vezes A mais B. Aplicando, então, a regra do chuveirinho que eu acabei de comentar, eu multiplico o A, que é o primeiro termo, pelos dois termos do segundo polinômio, pelo A mais B. E depois eu multiplico B pelos dois termos do segundo polinômio, né? E aqui eu tenho, então, A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. Por que isso? Porque A vezes A deu A ao quadrado. A vezes B dá AB. Agora o B vezes A dá AB e B vezes B dá B ao quadrado, tá? Então, aqui a gente só fez o que vocês já conhecem, eu não fiz nada de diferente. E aí, o que eu posso juntar é as partes, é os termos semelhantes, né? AB com AB eu posso juntar e eu fico com 2AB mais 2AB, né? Então, o resultado é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. A expressão A ao quadrado 2AB mais B ao quadrado, ela é chamada de trinômio quadrado perfeito, que nada mais é que o resultado, então, deste produto notável, tá? Agora, considerando A como sendo o primeiro termo, como eu mostrei no slide anterior, e o B o segundo termo, nós podemos fazer uma análise desse produto notável, que facilita
a nossa aplicação, então, de um cálculo mais prático, tá? Nós temos, então, A mais B ao quadrado. E ali nós acabamos de descobrir que o resultado de A mais B ao quadrado nada mais é que A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Isto nós encontramos no cálculo da propriedade distributiva que você já conhece, tá? Então, este aqui foi pelo caminho tradicional que você já conhece. Sabendo que o A é o primeiro termo, o B é o segundo termo, e nós sabemos que A ao quadrado nada mais é que o quadrado do primeiro termo, que 2AB pode-se dizer que é simplesmente 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo. Como assim produto? Produto é o resultado de uma multiplicação. A multiplicação de A por B é AB. E 2 vezes isto seria 2AB, né? E por fim, o quadrado do segundo termo é B ao quadrado. Então, o resultado da aplicação da propriedade distributiva em cima deste produto notável nos leva a este trinômio perfeito, né? Isso. E a gente pode, então, tirar essas conclusões, que o resultado aqui nada mais é que o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, que nos leva, então, à regra do produto notável. Quando eu tenho, então, o quadrado da soma de 2 termos, tá? O que é isso, gente? Ó, é o quadrado, o 2 aqui diz que é ao quadrado, da soma de 2 termos, o termo 1 e o termo 2. Eles que sejam qualquer, não, eu estou falando A e B como exemplo, mas só que pode ter um número, pode ter uma letra e um número, pode ter 2 letras, pode ter uma letra, 2 números, né? Então, aqui quando eu coloco o A e o B, eles são simplesmente exemplos, tá? Que como a gente já está trabalhando com letras, com as incógnitas, fica mais compreensível para vocês. Mas é importante que isso é um exemplo que pode ser qualquer coisa no lugar, tá? Poderia ter um x mais 1, x mais 3, 3 mais x, y, sei lá, podia ter qualquer coisa, né? Então, o que isso aqui está mostrando? Na verdade, está mostrando que existe um padrão. Sempre que eu tenho a soma de 2 termos ao quadrado, ou o quadrado da soma de 2 termos, eu só estou trocando a ordem, né? A gente pode aplicar esse padrão. Posso dizer, então, que, por regra, o quadrado da soma de 2 termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. E é o que representa ali, então, na verdade, eu só refiz, né? Só recoloquei exatamente o que está aqui em cima, mas dentro da leitura da regra. Então, é importante que vocês façam a leitura da regra, acompanhando o processo que está aqui em cima, para que vocês entendam que nada mais é que essa soma de 2 números qualquer, 2 termos são dois valores a serem somados, né? Ou subtraídos. Então, a soma de 2 termos, a soma de 2 valores, se estiverem ao quadrado, se essa soma estiver ao quadrado, eu posso simplesmente aplicar essa regra. Posso simplesmente pegar o primeiro termo e colocar ele ao quadrado, pegar a multiplicação dos 2 termos e ainda multiplicar por 2, e por fim, somar junto o quadrado do segundo termo. E aqui eu vou ter uma solução mais prática, sem precisar aplicar, de fato, a propriedade distributiva da multiplicação. Então,
é um pouco mais prático e mais adiante nós vamos ver que ele facilita a vida para outros processos, tá? Então, geometricamente, o trinômio quadrado perfeito, antes eu mencionei só trinômio perfeito, né? É trinômio quadrado perfeito, correspondente à área de um quadrado cujos lados medem A e B. O que eu estou fazendo aqui agora? Agora eu estou mostrando, em forma geométrica, a aplicação do produto notável. Observem comigo aqui. Eu tenho um quadrado e este lado do quadrado, esse lado aqui, ele mede, um pedaço mede A e outro pedaço mede B. Lembrando, estou falando em AB porque eu estou me referenciando a um exemplo, mas poderia ser um número, poderia ser, né? Poderia ser um número isso, não necessariamente uma letra. Ou poderia uma parte ser letra, outra parte ser número. Mas a ideia é vocês entenderem a aplicação na forma geométrica, então, do quadrado de dois termos aqui nos produtos notáveis. Então, aqui, eu tenho A nessa medida, B nesta medida, A nesta medida e B nesta medida. Ou seja, este quadrado tem os dois lados A mais B, né? Toda essa extensão nada mais é do que esse pedaço A mais o pedaço B. Então, eu acabo tendo uma extensão A, extensão B, né? E eu acabo tendo, então, A mais B para este lado e A mais B para o outro lado. Então, é um quadrado de lado A mais B, tá? Com isso, eu posso dizer que a área deste quadrado nada mais é que A mais B vezes A mais B, ou seja, A mais B ao quadrado, né? Nós estamos fazendo, então, uma aplicação desta área deste quadrado. Agora, observem aqui comigo, ó. Podemos decompor o quadrado com as mesmas medidas em quatro partes e depois adicionar a medida da área de cada uma dessas partes para obter a área total. O que é isso? Como assim? Olhem aqui comigo, ó. Eu peguei a área do quadrado verde e aqui eu tenho que a área deste quadrado nada mais é que A ao quadrado, porque o lado dele é A, então a área dele é A ao quadrado. Mais a área dos retângulos azuis, eles têm a mesma medida, eles medem A e B. Aqui mede A, aqui então mede A e aqui mede B. Então, são dois retângulos com a mesma medida, AB. E, por fim, finalizando a nossa figura, o quadrado maior, que é vermelho ou rosa, que mede a área dele, B ao quadrado. Por quê? Porque ele tem lado B aqui, a gente está vendo que é B, e aqui eu estou vendo que é B. Então, é um quadrado com lados B, e a área deste quadrado de área de lado B nada mais é que B ao quadrado. Então, observem que eu tenho aqui a área de cada pedaço dessa figura distribuída de uma forma que eu vou chegar no trinômio quadrado perfeito. Como assim? Ó, aqui eu fiz a área multiplicando os lados do quadrado. Cada lado era A mais B, eu multipliquei por A mais B e eu chego a A mais B ao quadrado, tá? E aqui eu vou calcular essa área baseada na área de cada pedaço dessa figura, que é A ao quadrado, mais duas medidas de A mais B, ou seja, duas vezes o A mais B, mais o B ao quadrado, que nada mais é que um trinômio quadrado perfeito. Exatamente a mesma coisa que se eu tivesse feito a aplicação da propriedade distributiva aqui em A mais B vezes A mais B, tá? Então, em ambas imagens, o quadrado possui as mesmas áreas. Assim, justificamos geometricamente que A mais B ao quadrado é igual
a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Né? Então, o produto notável a mais b ao quadrado resulta no trinômio quadrado perfeito, baseado, então, na regra que nós lemos há pouco tempo, que dizia o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro e do segundo termo, que seria a referência da área desses retângulos, mais b ao quadrado. Né? Então, aqui nós teríamos o primeiro produto notável que vocês vão conhecer. Né? É importante dar mais uma lida nesse conteúdo reforçado, mas a ideia, aparentemente a gente olha e parece, mas para que eu aprendo isso? E é importante que isso vai ter utilização, vai ter necessidade, vai ter aplicação, tá? E eu quero que vocês entendam esta associação, essa que é a ideia, né? Que existe uma aplicação de uma regra que leva a exatamente ao resultado do cálculo trabalhoso que nós estávamos tendo até então. Né? Então, o produto notável vem para simplificar o nosso cálculo, para a gente olhar para ele e já ir direto ao resultado usando esta aplicação de regra. E vai ter outros que a gente vai trabalhar nas próximas aulas daí. Por hoje era isso então, pessoal. Obrigada pela atenção e até a próxima aula, concluindo produtos notáveis daí. Um abraço a todos.